A paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo a quantos invocam o seu nome. Em 1 Timóteo 1,12, eu sei em quem tenho crido. Temos aí uma confirmação de Paulo sobre a sua fé única em Cristo Jesus. Irmãos, considerem isso. João 4,24, Deus é Espírito. E como tal, é indispensável interagir com Deus apenas em Espírito. Mesmo porque, em 1 Coríntios 2,14, se fôssemos ainda apenas entes naturais, jamais poderíamos entender Deus. Entretanto, não podemos baixar a guarda, porque o diabo também é espírito. Efésios 6,12. Assim, até o fato do crente não sentir o assédio do mal numa falsa paz é um indício perigoso, pois na vida religiosa sabemos que ninguém aborrece a Satanás, ignorando que, segundo aos Coríntios 11,14, até os sinais de maravilha das religiões são obras do engano, pois para isso Satanás se disfarça em anjo de luz. Como também no mesmo sentido, Cristo Jesus nos fala lá em Mateus 24, se referindo a falsos profetas que, se possível, enganariam até mesmo os eleitos. Irmãos, relutamos muito em não ver líderes religiosos como falsos profetas. Entretanto, para a nossa reflexão, é bom considerarmos que nem mesmo eles sabem que são falsos profetas. Pois quando Cristo Jesus diz em Mateus 7, de 22 a 23, que no juízo final, falsos profetas e mestres dirão: Senhor, Senhor, acaso em seu nome não profetizamos, não expulsamos demônios e realizamos muitos milagres? Eu, porém, responderei: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidades. Notem que o quanto eles não sabiam que eram falsos mestres está evidenciado na surpresa deles diante do Senhor Jesus. Irmãos, ao longo da história da humanidade, não apenas Joseph Goebbels, ministro da propaganda nazista de Hitler, mas todos nós, e principalmente os nossos governantes, sabemos que quando uma mentira for repetida 100 vezes, ela se tornará verdade, gerando tamanha ignorância que Cristo Jesus, lá do alto da sua bondade, em Lucas 23:34, perdoou seus algozes por não saberem o que faziam. Amados, ainda que pareça inócuo meditar sobre a assertiva de Paulo em 1 Coríntios 1,12, eu sei em quem tenho crido, mas supondo que Paulo tenha dito, eu sei em quem tenho crido, e você? Aí a gente se complica, pois o cristianismo como um todo é a maior religião do planeta, com 2,18 bilhões de adeptos, dentre os quais 51,4% são católicos, 36% religiosos evangélicos, 12,6% ortodoxos. Como também não é demais lembrar que, assim como no México e outros países latinos temos o catolicismo, que já é uma perversão total dos preceitos da igreja primitiva, dos apóstolos, mas que ainda hospeda outras distorções ainda muito mais bizarras, como no Brasil, por exemplo, grupos afro-espirituais, denominados de Umbanda, Quimbanda e Candomblé, nominam Cristo Jesus como Oxalá. São Jorge é Ogum, Iemanjá é Maria, Oxóssi São Sebastião, Inhaçã é Santa Bárbara, Xangô é João, Omolu é São Lázaro, Ixu é Santo Antônio, e por aí a coisa vai. Sendo que a maioria dessas entidades ilustram carros alegóricos do carnaval repletos de mulheres nuas. Meus amados, somos hoje, como discípulos de Cristo, os únicos e verdadeiros descendentes de Abraão, o pai da fé. Pois após convertidos ao Deus de Abraão, jamais nos confundimos por sabermos que, apesar da fé ser tão fundamental, Hebreus 16:6, Hebreus 11:6, é igualmente fundamental saber que Cristo Jesus nos diz em Mateus 15:9, em vão me adoram os que seguem doutrinas de homens. Pois, como sabemos, a igreja primitiva dos apóstolos foi a sã doutrina que alicerçou a verdade, a verdadeira fé, durante os 300 anos, sobre o que deveria estar baseada a nossa fé cristã. Assim, do ano 325 para cá, a religião católica se alvorou representante do cristianismo mundial, mesmo ao arrepio das grandes diferenças entre ela e a tradição apostólica, como, por exemplo, a missa como cerimônia litúrgica oficial, semelhante ao tabernáculo, com roupas talares, batinas luxuosas, à altura do Império Romano, com imponência sumo sacerdotal e autoridade para até matar e executar hereges,
se contrastando totalmente com a humildade dos apóstolos e preceitos elementares do Evangelho do Reino. Assim, se alguém ainda ignora a essência maligna dessa organização religiosa, que apesar de ser 51% dos que se dizem cristãos, é bom que saibam que, até hoje, de cristãos, é só o nome. Pois ignoram nossa natureza de santificados pela fé. 1 Pedro 1,15, recriando outro conceito de santo, com a respectiva imagem a ser adorada, sem qualquer analogia com a igreja primitiva. Pois não guardam o sábado, mas sim o domingo, pois no passado imperial romano era o domingo o dia do Deus Sol e de suas adorações pagãs. Também inventaram um papel para Maria que jamais existiu na igreja primitiva dos apóstolos. Apenas porque na vastidão do Império Romano existiam deusas com suas imagens. Assim criam contos absurdos sobre Maria, como o feriado da Assunção de Maria, em 15 de agosto, com Maria sendo vista subindo ao céu com a sua alma, virgindade, levada aos céus por anjos. Assim, com maior honraria do que o próprio Cristo Jesus, conforme Atos 1,9. Contudo, pasmem, pois a casa onde Maria viveu e morreu, em Éfeso, na Turquia, é atrativo turístico até hoje, de romarias católicas, assim. Além de outros absurdos, como a lenda da imagem de Aparecida no Rio Paraíba do Sul, em 1717. Outro absurdo é aquele objeto metálico, Corpus Christi, do feriado nacional, que a partir do nada passou a ser a transubstanciação do corpo de Cristo. Nosso cristianismo está repartido em múltiplas religiões, como se Cristo tivesse sido dividido. 1 aos Coríntios 1,13. Combatidos, pagãos, de recém-nascidos, dízimos, apegos ao Velho Testamento, o que seria abominação durante os 300 anos da igreja primitiva. O importante aqui é a pergunta que paira: o que tudo isso tem a ver com Cristo Jesus? E a resposta é um sonoro nada, nada e nada, pois foi Cristo Jesus quem convocou Paulo a nos trazer o verdadeiro evangelho aos gentios. Atos 26, de 13 a 18. Paulo, por sua vez, assumiu o árduo encargo para o qual deu a sua vida, afirmando em Gálatas 1,8 que qualquer que pregue algo que fosse diferente, até mesmo se fosse um anjo do céu, então que fosse considerado amaldiçoado. Assim, ignorando Paulo, estamos ignorando o Evangelho, pois a maioria dos documentos sobre o que deveria estar firmado na nossa fé, isso é, dos 27 livros do Novo Testamento, 14 deles são de autoria de Paulo, pois o seu esforço e sofrimento lhe deu a autoridade em Cristo Jesus, Romanos 2,16, para afirmar que, naquele dia, Deus julgará até os pensamentos secretos dos homens, através de Cristo Jesus, e segundo o Evangelho que eu, Paulo, vos anuncio. Irmãos, não podemos considerar Deus sem Cristo, e nem o Evangelho de Cristo sem o ministério de Paulo, pois, confirmando a importância do que Paulo pegou, temos até o endosso de Pedro, em 2 Pedro 3,15. Tende vós por salvação a longanimidade de Cristo, como também o ensinado por nosso irmão Paulo, segundo a sabedoria que lhe foi dada por Deus. Portanto, Paulo não é um apóstolo pouco mencionado no Evangelho. Conclusão: o conceito evangélico precisa ser urgentemente dissociado da religião, pois o Evangelho do Reino representa Cristo, e não coisa de crente protestante, já que é o único motivo pelo qual Cristo veio ao mundo. Está lá em Lucas 4:43. Pois foi justamente para pregar o Evangelho do Reino que eu vim ao mundo. E isso é tão verdadeiro que em Marcos 1,15, Cristo não disse, crede em mim, mas sim, arrependei-vos e crede no Evangelho. Irmãos, pois Cristo é o seu próprio Evangelho, e o Evangelho é o próprio Cristo. Até o próximo encontro, repassem o vídeo e orem por mim.